E é isso aí, moçada, vamos começar mais um tutorial da série dos personagens de Demon Slayer. Eu vou deixar um link aí pra vocês, né, com a playlist, tá? A playlist vai estar fixada aí no primeiro comentário e vai lá desenhar os outros personagens também, beleza? Vou tentar colocar vários personagens nessa playlist, tá? Dessa vez vamos desenhar a Nezuko, a Nezuko ou Nensuko, enfim, depende do jeito que você gosta de chamar, beleza? Pronto, vamos começar com aquele velho círculo de início, né? Eu uso uma fitinha para auxiliar. Eu tô usando uma folha tamanho A5, então se for no A4 você tem que fazer o círculo bem maior do que essa fitinha. E logo depois é só a gente começar a definir o rosto, tá? O rosto dela, né, a gente sabe, não é aquele rosto longo, certo? Então assim, passando do círculo, a gente vai baixar só um pouquinho, né, a parte do traço do rosto até o queixo, porque assim a gente vai ter uma noção bem legal de como fazer o restante da personagem e deixar o rosto bem definido, tá? Agora que nessa parte nós vamos definir toda a parte do pescoço desse lado. Esse lado aqui vai ser a parte normal dela, né? Lembrando que todos eu estou fazendo assim, um lado normal, o outro lado em formato de ação ou alguma coisa do tipo, tá? Então essa partezinha aqui nós vamos definir todo o detalhezinho, né, até um certo ponto da roupa da personagem, porque ainda vai vir o cabelo, então eu vou deixar algumas outras partes para adicionar depois, beleza? Agora que a gente já definiu isso, vamos fazer a partezinha aqui do olho, tá? Para fazer o olho, primeiro a gente tem que fazer uma medida aqui com dois tracinhos. Eu vou fazer um pouquinho abaixo do centro do círculo, esses dois traços, deixando um bom espaço entre um e o outro para poder definir o olho da personagem. E claro, eu vou fazer demarcações que vai facilitar, né, o espaçamento entre um olho e o outro, tá? Lembrando, como esse lado aqui, ó, esse é o primeiro lado que a gente está desenhando, ela tá com um rosto normal, tá? A gente vai fazer o seguinte, cara, o olho também ele vai modificar, né? Porque você sabe, quando o olho está em formato de ação, alguma coisa assim, a expressão facial também modifica, tá? Então vamos primeiro desenhar a primeira parte do olho aqui. Lembrando que ela tem um cíliozinho, né? Um tracinho de cílio na parte de cima, e na parte de baixo do olho ela tem 3 tracinhos de cílio que vai dar uma definição bem bacana. E logo em seguida a gente vai e adiciona a partezinha da íris dela, tá? A íris dela é uma coisa bem fácil de fazer, né? Uma parte bem grande, arredondada aqui no olho, tá? E vou fazer uma bolinha de centro, só que essa bolinha aqui a gente vai mexer nela depois, beleza? E para completar, né, essa parte do olho, a gente adiciona a parte de pálpebra e a parte de sobrancelha da personagem. Pronto, agora que a gente tem o olho definido, eu vou fazer só uma marquinha aqui que vai ser, né, o ponto onde o nariz vai chegar da personagem, tá? Então, um lado eu vou desenhar uma narinazinha, certo? E também temos o bambu, né? Aquele bambu que fica na parte da boca dela. Então a gente vai desenhar. Vê se não desenha muito grosso, senão vai ficar estranho no desenho, tá? Porque não pode passar muito próximo ao queixo, beleza? Veja o espaçamento que tá dessa parte do bambu para a parte do queixo. E fica, né, um pouquinho abaixo do nariz, afinal tá tapando a parte da boca dela, beleza? Continuando aqui, a gente vai fazer detalhes da orelha da personagem e também, consequentemente, começar a definir o cabelo dela, tá? Lembrando, esses personagens de Kimetsu no Yaiba, eles têm, né, uma testona, né, cara? Então o cabelo dela vai ficar lá em cima, tá? A marcação com aquelas divisazinhas, né, que vai meio que separar as mechas para o cabelo dela, tá? Então aqui eu vou deixar aí para vocês rolando tudo certinho, porque personagem com cabelo grande não é uma coisa muito difícil. Vocês vendo aí, com certeza vocês vão conseguir desenhar tudo certinho. Lembrando que ele é um pouco ondulado, né? Então eu vou fazendo as ondulações dele, certo? E algumas mechas vão estar um pouquinho, né, separadas da outra, certo? Então é só acompanhar essa partezinha do vídeo aí. Pronto, primeira parte dela já foi feita, né, que é a parte mais fácil de desenhar. Agora vamos para a segunda, que é a que tem mais detalhes, tá? Ela tá aquele modo ONI dela, né? Então vamos lá.
Vamos começar pela parte da sobrancelha, já criando, né, a parte de expressão aqui na lateral da sobrancelha e também levantando um pouquinho mais a sobrancelha, né, já que ela está bem expressiva nessa parte. Como eu tinha dito também, né, o olho vai mudar um pouquinho, tá? Ó, a gente vai gerar uma outra definição para o olho dela aqui, tá? Mas vai ficar com os mesmos detalhes. Aquele cíliozinho que ela tem na parte de cima, né, que é um cílio bem longo, e os 3 cílios na parte de baixo. Aqui nessa parte do desenho eu não fiz esses 3 cílios a parte de baixo, tá? Eu deixei para fazer ele depois. Eu fiz na parte do contorno, mas não esquece desses cílios, beleza? Lembrando que ainda tem os detalhes de pálpebra, né? Alguns outros detalhes de expressões ao redor do olho, e a parte da íris dela é bem menor, né, do que a primeira parte, tá? Porque aí vai reduzir um pouquinho e vai gerar um tracinho no meio, né, que vai ficar com uma definição muito bacana. Assim que a gente faz nessa parte do rosto, vamos começar aqui agora a definir a parte da boca. Ela tá com aquela boca aberta, né, com os dentes à mostra também, então vou deixar tudo bem definido aqui e, claro, colocando algumas expressões, né, aqui ao redor da boca também, ainda mostra parte da língua e o restante de umas expressões que faltam ali do lado do olho dela. Lembrando também que eu já fiz os tracinhos do nariz, né, é só um tracinho na verdade ali que vai pegar a parte do nariz. Agora que a gente tem o olho dela aí bem definido, vamos fazer o restante da parte do cabelo. Nesse lado do cabelo dela, ela tem uma partezinha que é amarrado, né? Então essa mecha toda aqui dela, da frente, vai estar com a definição um pouquinho diferente, justamente por estar amarrado aqui. E eu vou deixar todos os detalhes aí, lembrando que ela tem a fitinha, né, que vai estar amarrando o cabelo, e também alguma partezinha, tipo uma mecha, que vai pegar um pouquinho, né, na parte do rosto dela, como se tivesse uma mecha voando um pouquinho, e uma definição a mais para o cabelo aí. Lembrando também que nessa parte eu já vou definir a orelha, e a orelha dela ela vai ficar da ponta do nariz até a ponta de cima do olho, mas como nenhum dos dois lados mostra, né, por causa do cabelo, a gente não vai precisar fazer a ponta de cima da orelha, já que o cabelo vai estar escondendo, tá? Então depois que você faz toda essa definição, vamos fazer o restante do cabelo. O cabelo vai ser basicamente a mesma coisa do outro, só que claro, né, com alguns movimentos diferentes para dar aquela diferenciada entre uma parte e a outra da personagem, tá? Continuando, eu vou fazer o seguinte, ó, ela tá com aquela expressão de que tipo, ela baixa um pouco a cabeça, então consequentemente o ombro dela aqui, né, na lateral vai aumentar um pouco, então por isso que eu tô desenhando a parte da roupa dela aqui já colada com a parte da orelha, e vou fazer umas últimas definições aqui para o desenho, que é na parte de que tem umas veias aqui, né, quando ela se transforma e tal, que ela fica nessa forma Oni, tá? Então eu vou fazer essas veias aí na parte da testa, beleza? E alguns tracinhos na parte do nariz, né? Só para dar uma expressão a mais. Aqui na lateral, né, do bambu eu tinha esquecido aquele cordão que prende o bambu, então eu vou fazer alguns tracinhos aqui de boa. E agora, né, só resta fazer a line art do desenho, tá? Então, essa foi a primeira parte e agora vamos para a segunda parte do vídeo. Pronto, veja só como ficou a line art dela. Veja que na parte do que ela tá normal, no olho dela, eu não fiz um contorno na bolinha do olho, né, na íris do olho, tá? Na pupila, na verdade. Porque ali eu já vou fazer direto no lápis de cor, beleza? Aqui é o seguinte, vamos começar com o marrom e vamos definir uma parte que tem um sangue por ela aqui, tá? Então eu vou fazer um preenchimento com esse marrom sem forçar ele muito e depois eu vou vir com o vermelho escuro para fazer o preenchimento e vai ficar, né, bem bacana essa partezinha que tá o sangue na personagem, tá? Lembrando que o marrom também eu vou usar ele para fazer o sombreamento da pele dela, beleza? Pronto, veja que eu passei o vermelho escuro, né, por toda a partezinha dessa parte que é o sangue dela. E também na parte rosa eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o vermelho escuro como sombreamento para essa parte rosa. Porque assim, né, eu posso vir com o rosa comum depois, né, o rosa chiclete, e passar por cima desse vermelho escuro, que aí vai dar um efeito que realmente é um sombreamento rosa no desenho, tá? Lembrando que tem a parte do olho também, o olho tem aquela íris dela que é arredondada e tem a parte ao redor que é um rosa comum, beleza? Então eu faço tudo aí que tem de rosa usando essa parte de vermelho escuro, misturando com rosa chiclete.
Ainda usando o rosa chiclete, eu tive a ideia de fazer um sombreamento diferente na personagem. Eu vou fazer, ao invés de usar o rosa, né, o rosa claro que a gente usa para pele, eu vou usar o próprio rosa chiclete mesmo, para fazer por cima do marrom um sombreamento e deixar a pele bem rosada aqui nessa parte de sombreamento, tá? Para mim ficou um efeito bem bacana. Se você não quiser fazer esse, você pode usar o rosa claro mesmo por cima do marrom e depois faz o preenchimento total da pele da personagem, que vai ficar bacana do mesmo jeito. Para a parte da língua eu vou usar um salmão, tá, para fazer aqui, e vou usar um cinza azulado, beleza? Para fazer um efeito na parte de sombreamento do olho e também na parte dos dentes dela, né? Um sombreamentozinho bem de canto para deixar bem bacana. Agora eu vou vir com o preto e vamos definir toda a parte do cabelo dela. A parte do cabelo dela é o seguinte, galera. A gente sabe que ele é um pouquinho amarronzado, né? Aquele marrom bem escurecido. Porém aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um efeito com o preto, deixando alguns tracinhos que vai simular um fio de cabelo, né? Fios de cabelos, na verdade, na personagem. E logo depois que eu faço toda essa parte de fios de cabelo dela aqui, eu venho com o marrom e faço o preenchimento total de toda essa partezinha que eu tinha passado o preto no desenho, na parte do cabelo. Inclusive eu passo por cima do preto, tá? Pronto, praticamente colorida, né, a nossa personagem. Eu vou fazer apenas uma coloração de fundo aqui usando um lilás. Você pode usar qualquer cor que você quiser, tá? Aqui no caso eu escolhi um lilás para fazer o preenchimento. Como a luz estava muito em cima do desenho, tá? Eu mudei um pouquinho o ângulo da câmera para vocês poderem ver melhor como ficou aí essa parte da coloração, beleza? Então agora vamos começar com a parte dela normal, tá? Então vamos fazer o mesmo efeito, certo? Vamos começar pela parte da roupa rosa dela e vamos fazer com vermelho escuro a sombra e na parte do olho também, né? Vamos fazer a íris dela com a pupila, na verdade, com o vermelho escuro. E logo em seguida vamos vir com o rosa chiclete e fazer toda a definição do olho, né, que eu tinha feito na outra parte e também na parte da roupa. Lembrando que esse rosa chiclete vai colorir essa outra partezinha que é um pouquinho mais claro na roupa da personagem. Agora vamos definir, né, a parte de sombreamento aqui do rosto dela. Mesma coisa que a gente fez do outro lado. Vamos pegar toda a partezinha, né, toda a faixazinha de marrom de sombreamento dela. Inclusive eu já vou usar o marrom na parte do bambu também. E logo em seguida eu vou vir com rosa e fazer o preenchimento. Nessa parte aqui eu forcei um pouquinho mais o rosa, que eu queria que ficasse um pouco mais rosado, para dar um efeito um pouco mais diferente também do outro, né, que aí dá uma sensação bem diferente de uma parte da personagem para outra, tá? Aqui nessa parte do bambu eu vou vir com vermelho escuro, fazer o preenchimento aqui na parte da linha apenas, né, nessa parte do cordão. Agora eu vou vir com o rosa claro e vou fazer o preenchimento total aqui da pele da personagem. Nessa parte aqui eu vou forçar menos o rosa claro do que eu forcei do outro lado, assim vai dar um aspecto bem diferenciado. Agora eu venho aqui com esse verde pinho e vou fazer todo o preenchimento por cima do marrom, né, aqui nessa parte do bambu, e vou deixar apenas um efeito de brilho aqui no centro do desenho. Agora com o cinza azulado vou fazer a basezinha do olho, né, que é o sombreamento do olho de cinza azulado. E agora vamos fazer o seguinte, vamos passar com um carmim essa partezinha da roupa dela, né, que é uma cor um pouco diferenciada, tá? Então eu vou usar o carmim nessa parte aqui. Lembrando que eu estou fazendo por referências que eu pego na internet, tá? Então a coloração que está lá é a que eu estou fazendo aqui. Então essa parte aqui agora, galera, para finalizar, né? Já estamos começando o fim do desenho, tá? Então é o seguinte, vamos fazer todo o detalhe do cabelo no mesmo estilo que eu fiz o outro, ó. Definindo algumas partezinhas de linhas, né? Que vai gerar como se fosse efeitos de fio do cabelo. E outras partes eu faço o preenchimento total, que aí vai ficar muito bacana. E logo em seguida eu vou passar o marrom por cima de tudo, beleza? Mais uma vez eu tive que alterar o ângulo da câmera, né? Porque a luz ela começou a pegar muito em cima, mas eu prometo que eu vou ajustar isso, tá? Essa partezinha aqui agora eu vou usar um roxo para fazer todo esse fundo do desenho dela. Eu quero que fique um fundo bem escurecido, certo? Assim que eu terminei com o roxo, agora eu vou vir com a caneta Posca. Você pode usar uma caneta gel branca também, que vai dar um efeito muito bacana. Vou fazer uma parte de brilho, né, no olho da personagem de um lado e do outro, né? Vou fazer um brilhozinho, um efeito de brilho leve na parte do bambu. E depois eu vou fazer, né, alguns detalhes aqui de fundo no desenho, que é tipo umas flores, né?
alguns detalhes como se fossem ramais de flores, que aí para mim vai ficar bem bacana para personagem, né, para o estilo da personagem. Então eu vou deixar todo definidinho aí essas flores, não são muitas, né, mas vai ficar com um aspecto muito legal. E para finalizar de vez nosso desenho, eu vou fazer uns efeitos de linhas, né, que tem nessa parte da roupa dela, de um lado e do outro da personagem. E é isso aí, pessoal, ó, esse aqui é o resultado final do desenho, tá? Eu tive que tirar uma foto porque no vídeo não dava para pegar muito legal. Então eu espero que vocês tenham gostado aí do resultado, beleza? Eu gostei demais, cara. E eu espero vocês aí também, né, no próximo vídeo para o próximo personagem, tá? Não esquece, a playlist tá para vocês aí, vai lá assistir os outros personagens e fazer a sua coleção de desenhos do Demon Slayer, beleza? Agradeço muito a presença de todos vocês aqui, não esquece, o like é muito importante e até o próximo vídeo.